última rodada. Falando da idolatria, primeiro eu queria saber se você sabia daquele mosaico que a torcida do Palmeiras preparou para você antes da final da Copa do Brasil, ou se foi uma surpresa na hora que você entrou em campo e a reação que você teve ao mosaico. E depois você já respondeu muito qual é a sua relação com o Vasco e com o Palmeiras, qual é maior, você não deve aguentar mais responder isso. Então eu queria que você invertesse um pouco e dissesse qual idolatria foi ou é maior em relação a você, a que você teve no Vasco ou a que o torcedor do Palmeiras te dá hoje? Então, do mosaico, não sabia, cara. Quando eu entrei para aquecer, eu vi que tinha uns cabos de aço atravessados, assim. Eu pensei que era alguma coisa da CBF, tipo, a bandeira dos dois clubes, a bandeira do Brasil, alguma coisa assim, né? Aí eu até entrei com meus filhos na final. Aí quando eu tô entrando caminhando com eles, quando eu olho assim pro lado, eu falei, caramba, o que é aquilo, cara? Aí eu falei pro meu filho, olha lá, meu, olha lá. Falei pro meu filho, olha lá. Eles olharam assim, foi uma coisa que me... Primeiro, assim, eu levei um choque. O primeiro pensamento veio assim, pô, por que eu? Né? O nosso time tem Dudu, Zé Roberto, Barros, cara... Falei, pô, por que eu, né? Aí depois, parando pra pensar um pouco mais, de repente pode ser porque eu vim pro Palmeiras no final de 2012, para 13, o clube não tinha estádio, não tinha dinheiro, estava atrasado, estava na segunda divisão, e eu vim naquele momento em que, entre aspas, ninguém queria vir. E se perguntar para os diretores da época, muita gente tocava o telefone e os caras nem atendiam. E agora não, agora todo mundo liga que quer vir para o Palmeiras. Então, de repente, por eu ter vindo naquele momento, o torcedor viu em mim meio que o símbolo da transformação daquele Palmeiras para esse Palmeiras que podia ser um Palmeiras vitorioso de novo. Mas foi sensacional. Até esses dias ganhei um protetor de celular. Um torcedor me deu da foto daquele mosaico, né? Uhum. E, pô, aquilo é sensacional também. E em relação a Vasco e Palmeiras, cara, é difícil falar porque eu acho que o que eu vivi no Palmeiras aqui está sendo mais intenso do que no Vasco, muito por causa dessa Copa do Brasil. Uhum. Porque no Vasco também eu fui para a segunda divisão. Só que no Vasco eu estava em Portugal, num time menor, né? Aqui no Palmeiras não, eu vim de um time grande para um outro na segunda divisão. Eu estava na primeira divisão, tinha sido campeão da Copa do Brasil no Vasco, jogado na Libertadores, né? Estava estabilizado, tinha 250 jogos pelo Vasco. Então, e vim, entre aspas, me arriscar, né? Construir tudo de novo no Palmeiras. Mas são duas torcidas que eu acho que gostam muito de mim. Só que eu nunca tinha jogado contra o Vasco. Aí em São Januário, quando eu fui jogar, eu falei, pô, vou entrar porque eu lembro que o Fábio foi jogar lá e o Fábio foi muito vaiado, porque o Fábio tinha saído do Vasco. Eu pensei, pô, hoje eu sou, para eles, inimigo. Eu vou entrar aqui, E eu atravessei o campo São Januário todo para aquecer lá do lado da Estrada do Romário e ninguém me vaiou. Uhum. Já foi como se tivesse batido o palma para mim. E no jogo aqui, era o jogo que se a gente ganhasse do Vasco, o Vasco praticamente estava rebaixado. Então era um jogo de tensão absurda para a torcida do Vasco. E ele vinha em casa do jogador do Palmeiras, o carrasco, né? O cara que podia rebaixar o time deles. E no aquecimento, a torcida do Vasco estava lá em cima, começou a cantar. E o Fábio até falou, bem, prazer, é para ti. Eu falei, como para mim? Eu falei, os caras vão me xingar, né? Vão tentar me destabilizar. E não, cara, surpreendentemente, a torcida do Vasco cantando uma música que cantava para mim no São Januário, né? Agarra demais, a morada da coluna se chama Fernando Praça. Aquilo foi uma das coisas que me deixou assim espantado, realmente espantado, porque eu nunca esperava. O inimigo, né? Um jogo decisivo pro Vasco, e foi uma coisa que me marcou muito. Dá para entender. Mas dá para entender. O Palmeiras hoje em dia está muito mais vivo, né?